Uma questão bem recente tem gerado muitos debates aqui no Brasil, que é o fato de que as cidades grandes têm perdido. A cada dia que passa, muitas pessoas. E o interior agora se tornou visado novamente. As pessoas têm buscado mais segurança, qualidade de vida e condições mais favoráveis, pelo menos mais favoráveis em relação à vida conturbada que se leva em metrópoles. Esse assunto aí ele gira em torno de alguns tabus, é necessário quebrar aqui alguns deles. E eu, bem como vocês sabem, saí de uma, digamos, uma cidade média, não chegava a ser uma grande metrópole, mas vim para o interior. Então, bora conversar sobre esse assunto, que é interessante e bem peculiar. Eu sou o Victor e esse é o Ancap Liberty. Seja bem-vindo. Bom, recentemente eu fiz um vídeo contando aí por que eu deixei o meu antigo emprego e me mudei para uma chácara numa cidade mais ao interior. Se vocês quiserem acompanhar, ele é o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal. Claro que eu tô devendo aí, mas o tempo também não ajuda pra gente estar gravando. Enfim, mas como de fato é morar numa cidade do interior? É como a gente imagina que vai ser? Bom, eu não vou adentrar muito nos detalhes do porquê que eu me mudei pra cá, mas até porque vocês podem ver isso aí no primeiro vídeo, como eu já falei. Mas a questão é a seguinte: o que muda na chegada? Porque a primeira impressão que você tem, assim, quando você chega, é a dinâmica de vida. A dinâmica de vida é muito diferente das cidades médias e das cidades grandes. Infinitamente diferente. Primeiro que no interior você tem um silêncio muito grande, muito maior. A vida é muito menos corrida, as pessoas são, até por isso, as pessoas são mais calmas, bem menos agitadas, e tudo parece muito bom. Se você escolher bem a localidade, ela tiver uma mínima estrutura ali que lhe atenda em todos os aspectos, né? Segurança, saúde e moradia, de primeira tudo vai parecer muito maravilhoso, mas um pouco suspeito, né? E por quê? Bom, na verdade, existem alguns pontos aqui que devem ser debatidos e que eu acho que as pessoas devem levar em consideração na hora de escolher o lugar que você vai morar, porque isso é um ponto muito importante da sua vida e um aspecto crucial que pode ser um determinante entre sucesso e o não sucesso, certo? Para começar, um ponto que deve ser levado em consideração caso você também esteja tentando mudar de carreira ou procurando uma qualidade de vida mais acessível para você, que esteja mais de acordo com aquilo que você procura, é que nas cidades pequenas, um dos aspectos primordiais vai ser o nome, vai ser o seu nome. As pessoas vão ter, de começo, as pessoas vão ter muita curiosidade em conhecer você, saber quem é você, o que você faz, o que você trabalha, e a notícia corre rápido. Vamos supor que você seja um dentista e você está procurando um lugar para morar e vai abrir uma clínica. Você pode ter certeza aí, em questão de uma semana aí, você já vai ter pelo menos aí uma carteira de clientes. Nem que sejam 10, 15, você vai ter, porque a notícia corre muito rápido. Então, você pode saber que em menos de uma semana vai correr para a cidade inteira. Quem é você, o que você faz e o que você está procurando. Você pode ter certeza que o seu telefone vai tocar, vão lhe oferecer oportunidades, vão lhe aparecer prédios para alugar, pontos comerciais ali para alugar. Você pode saber que isso vai acontecer, porque a notícia corre muito rápido. Inclusive muito rápido entre os dentistas da cidade, que é bem interessante. Então, curioso que logo de cara eles já vão tentar segurar ao máximo ali os clientes deles e tentar já abrir de fato uma concorrência ali com você, porque eles já vão de cara te considerar uma concorrência. Esse é só um dos aspectos. Mas outras coisas são interessantes, né? Porque também é uma maneira, dentro da cidade pequena, de você fazer uma carteira de clientes de forma mais rápida. Isso aí é bem interessante. Diferença também você vai ver no comércio, né? Porque cada comércio é muito fácil você ter ali o próprio dono do estabelecimento lá dentro, trabalhando. Isso é bem fácil. Então é muito comum que cada ponto comercial que você entra ali, você vai saber o nome do dono, você vai chamar ali o dono pelo nome, que certamente você vai conhecer ele, principalmente nos eventos das cidades. O ritmo, como eu falei, ele é bem pacato. Geralmente a hora do almoço ali ela é crucial, tudo fecha na hora do almoço, pelo menos aqui onde eu tô. Posso dizer que eu tô aqui no centro do Brasil, mas no interior. Meu amigo, deu meio-dia, pode esquecer, tá tudo fechado. Só retorna 2 horas. E 6 horas, pode esquecer, tudo fechando. Geralmente quando você tem amizade ali é bacana, porque eles deixam o comércio ali aberto ali mais um tempo ali pra você. Mas se você estava acostumado ali com pontos de atendimento 24 horas, pode esquecer. Não vai existir aqui. Muito difícil. Existem lugares, um ou outro assim, que você ainda vai encontrar. Farmácia. Aqui perto de onde eu tô tem distribuidora, né? 24 horas, mas um caso à parte. A realidade é que isso é uma exceção. A maioria dos comércios eles vão estar fechados. De meio-dia às 2, fechou tudo, parou tudo, 2 horas volta. E 6 horas da tarde, a maioria deles fecha. Apenas mercado ali você ainda vai encontrar. A maioria fechando às 8 e
Os maiores fechando às 9, 10 horas da noite, pode esquecer. Provavelmente você não encontra nem entregador de comida essa hora. E em relação à privacidade? Bom, aqui a gente tem um ponto positivo e um ponto negativo. Privacidade é o seguinte, como eu falei logo no início, é que todo mundo vai ter curiosidade de saber quem é você, o que você faz. E as pessoas vão te sondar, vão ter muita curiosidade. E se você for uma pessoa um pouco mais aberta, e tiver ali um certo carisma, vão gostar de você, vão te convidar para muitos círculos fechados ali, isso com certeza. Certamente você vai ser convidado para muitos eventos, né, privados ali na cidade, e isso é um ponto muito bom, porque existe um aspecto de solidariedade muito, muito mais fácil, um contato muito mais fácil entre as pessoas. Então, as pessoas vão reparar em você e vão estar sempre vendo se você precisa de alguma coisa, vão te ajudar. Até porque as pessoas também vão querer sua ajuda ali em determinados momentos e ocasiões e vai ser uma troca mútua. Isso aí é muito bom. Mas o lado ruim disso é a questão da privacidade, porque basicamente você vai ter ali câmeras humanas. Meu amigo, a câmera humana, que são os vizinhos e as pessoas ali próximas ali que ficam olhando, você fica olhando ali o seu ponto comercial. Rapaz, elas realmente vão dar a entender o tempo inteiro que você está sendo observado. Desde uma cortina que se mexe, meu amigo, de uma vizinha ali que está sempre te olhando, está sempre regando a planta ali quando você chega, até mesmo comentários de pessoas, né, que te viram ali, até porque as cidades são pequenas, né, geralmente só vai ter um cartório, eles vão ter ali sempre as mesmas agências bancárias, então você vai estar sempre topando ali com alguém, as pessoas vão estar sempre comentando alguma coisa, seja algum aspecto da sua vida que elas repararam ou sobre a vida de alguém ou sobre situações cotidianas da cidade. Então tem isso. A falta de privacidade e ela pode mexer com você, porque de fato as pessoas vão ter uma curiosidade muito alta e se você não sanar essa curiosidade das pessoas, eu garanto para você que fica pior. As pessoas passam a te chamar como de estranho, antissocial. E isso numa cidade pequena não é bom. Isso aí pode realmente ser muito ruim, inclusive para sua profissão, para sua carreira. Mas menos gente, menos trânsito, o ar mais puro, sensação de comunidade e custo de vida. Com certeza o custo de vida é uma coisa que você vai sentir bastante. Geralmente ele é salvo em algumas cidades do sul, né? Geralmente no Brasil inteiro, as cidades do interior elas têm um custo de vida bem mais baixo em tudo, aluguel, alimentação. Isso é muito bom. Uma das coisas também que me chamou muita atenção quando eu cheguei é a reputação. E veja bem, quando eu tô falando reputação, eu não tô nem me referindo só à sua reputação. Não, não é apenas a sua, o seu nome. Mas veja só, vamos imaginar que você mudou para um lugar onde você tinha família. É uma cidade pequena e você cresceu ali, mas saiu para estudar, foi trabalhar, estava achando ruim a cidade grande e resolveu voltar. A reputação da sua família, ela realmente vai ditar os rumos da sua vida. Tô falando para vocês, experiência própria. Se você tem um parente ou alguns parentes que tem um nome muito bom, um nome bem zelado, bem preservado, rapaz, lhe garanto que você vai ter uma reputação praticamente ali ilibada desde cara. Mesmo que as pessoas não saibam nada da sua vida pregressa, não saibam nada do que você fez fora, pode saber que se a sua família tiver um nome bom, você também vai ter ali de rebarba, de tabela, vai ser muito bacana para você. Agora, o contrário também é válido. Você tinha um nome bom na capital, foi aluno exemplar, trabalhou bem, construiu reputação, montou seu negócio, deu certo, tá voltando pro interior. Mas quando você volta, você tem aquele parente que era meio malandrinho, meio malandro, um mão leve, coisas desse tipo, né? Toda família sempre tem ali aquela ovelha, né? Pega pra você. Querendo ou não, isso aí é extremamente bem evidenciado, pega, as pessoas comentam e você sente. Então, uma das coisas que você tem que prestar muita atenção, valorizar e zelar com todas as suas forças é o seu nome, seu sobrenome e a sua reputação. Esse é realmente um ponto muito importante que você deve estar sempre atento. E já puxando o gancho, já que eu tô falando de nome, uma das coisas que realmente pode e vai ser evidenciado de cara são as castas sociais baseadas nos nomes das famílias. Aqui é que o nome das famílias vai ter um peso real e verdadeiro e vai ficar ainda mais escancarado. Diferente das cidades grandes, onde a privacidade era muito maior, as pessoas não ligam muito ali para sua vida, para você ou para quem você é, até porque tá todo mundo cuidando da sua vida, todo mundo fazendo o seu corre. E uma das coisas interessantes é que ninguém sabe, né? Quem é rico, ou pelo menos na metrópole, basicamente todo mundo vai ser pobre. E a elite, ela vai estar muito separada do povo. E é bem difícil você topar com pessoas dentro dessa classe, as classes mais altas e da elite. Isso é bem difícil. Não sei que você participe de eventos ou coisas nesse sentido, ou vá frequentar os lugares que eles frequentam, o que é difícil, né? Até porque pela própria questão social, pela questão financeira, esses lugares não são tão acessíveis, então geralmente
geralmente o povão, ou até mesmo uma pessoa mais classe média alta, ela não vai, é bem difícil ela participar, salvo algumas exceções. Então, geralmente você tem ali uma maior liberdade ali em relação a nome e reputação. E a privacidade também de tabela. Agora, numa cidade pequena, meu amigo, isso aí é extremamente bem evidenciado. As pessoas que realmente têm nome na cidade, tinham muita grana, fizeram muito dinheiro no passado e ainda tem ali um nome forte, meu amigo, elas vão continuar tendo, e isso aí é uma coisa que dificilmente muda. Vai ser um divisor de águas, até mesmo nas questões de carreira e negócios, porque você pode ter certeza ali que geralmente os melhores cargos ali, seja numa empresa que abriu ou na prefeitura, né, sempre ali, aqueles carguinhos ali que são disponibilizados ali nas prefeituras, pode ter certeza que geralmente eles vão para os filhos ou parentes das pessoas de nome ali na cidade. Então isso aí é um fato. Você pode observar em toda cidade que você for do interior, sempre isso. Na política, sempre os mesmos nomes. São as pessoas ali de maior poder aquisitivo, as famílias ali de renome, e eles ficam se locupletando ali, né? Eles ficam fazendo dinastias, né? Nas prefeituras. Às vezes é um primo, às vezes um irmão, um tio, um parente ali que é dono de uma empresa de cerâmica e tal, um outro que é dono de um atacadão, o outro ali que é dono de um mercado ou de uma casa de materiais para construção. Geralmente são esses nomes ali que circulam, né? Na política e nos cargos mais altos, nos eventos. Geralmente nas cidades do interior tem muitos eventos de pecuária. E é ali que você vai ver os nomes e as famílias que se destacam. Eles também são muito evidenciados ali. Quem são as pessoas de poder, né? Que têm uma maior capacidade aquisitiva e tudo mais. E isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Porque o Brasil, a gente tem um problema muito grave aí com justiça, né? Então, realmente, nessas questões que envolvem essas famílias, aí o bicho pega, porque você pode reparar, geralmente eles têm parentes com grandes escritórios de advocacia na cidade, gente nos cartórios, é porque a filha de tal fazendeiro é casada com o filho de tal dono de tal escritório, que tem um primo que é dono de um mercado muito grande X, Y, que é dono de uma área de terra, de uma área de fazendas tal, que é parente de outro, que é parente de alguém ali que tem um confinamento, então o bicho pega. E realmente essas pessoas, elas têm um poder de ir e vir muito grande, uma capacidade de ação muito grande em comparação com as outras pessoas. Isso é explícito e evidenciado. Que onde eu tô mesmo, os filhos dessas pessoas aí de poder, as crianças menores, elas vão de quadriciclo pra escola e ninguém fala nada. Que é uma cidade pequena, né? Ninguém tá nem aí. Eles vão, tá nem aí, botam banca. É uma coisa que você não vê nas cidades maiores. Até vê, mas situações muito fora do comum. E como eu estava dizendo, essa falta de justiça no Brasil, ela traz alguns problemas. Porque, veja bem, que eu vou ligar um ponto ao outro. Se você acha que a polícia está a serviço dos poderosos, experimenta isso na cidade pequena, aí que você vai ver casos de injustiça maiores, hein? Porque se você acha que tem algum playboy, filho de um rico aí, que tá com carro entupido de som na carroceria, ele tá te incomodando, e você acha que você vai chamar a polícia e você vai ser atendido, rapaz, não faça isso não, é mais fácil é mais fácil você ser identificado e te marcar e você arrumar problema do que acontecer alguma coisa com ele. É como eu tô dizendo, em cidade pequena isso aí é mais complicado. Principalmente porque geralmente essas pessoas são amigos das autoridades e as autoridades, querendo ou não, pagam pau de certa forma aí para os poderosos, né? E acabam servindo a eles de uma certa forma. Então vira e mexe aí, você vai ver notícias como essas aí, né? Desses casos aí de injustiça que envolve essas pessoas aí que têm poder aquisitivo muito alto ou são parentes dessas pessoas, né? De renome nessas cidades aí do interior. Isso aí você vai ver acontecer com uma certa frequência. Mas por outro lado, é bom também. Um ponto positivo é que se você tiver abertura com essas pessoas, pelo fato de ser um lugar onde eles priorizam muito mais, acima de tudo, os negócios pessoais e interpessoais, né? O contato mais pessoal, eles priorizam muito mais os acordos, né? E os compromissos pessoais do que realmente currículo. Então aqui isso aí se você pensa em currículo ou coisa desse tipo, esquece, meu amigo, esquece. Aqui o que vale é nome, reputação e os acordos pessoais. São os acordos aqui que você tem com alguém que é de poder. É isso que vale. Currículo, pode esquecer, não vale nada. Só um pedaço de papel. Nas cidades do interior, isso é ainda mais claro e escancarado. Mas um outro ponto positivo, sem dúvida, é a proximidade que você vai ter de pessoas. Vocês sabem que fazer amigos não é fácil. Principalmente com esse Brasil aí meio polarizado, é muito difícil você encontrar pessoas que coadunam das mesmas opiniões que você. Porém, em cidades do interior, é bem interessante como isso funciona. Geralmente, as pessoas, quando elas gostam de verdade. Te convidam para o círculo social delas. E é bem comum que elas queiram formar ali círculos sociais ali com você, queiram
queiram muito que você participe. E uma vez que você tem ali pensamentos em comum e você participa desses círculos sociais, muitas portas são abertas e isso abre um leque de oportunidades, tanto para favorecer a sua vida no que diz respeito ao convívio, sociedade, solidariedade, ajuda mútua, e também a uma questão mais financeira, né? Os negócios, a sua prosperidade econômica dentro ali do seu meio e os seus contatos, né? O seu network. E essa proximidade, ela ajuda muito. Quando você está falando aí de abrir um negócio, vamos supor que você seja ali, né, um psicólogo e você vai abrir um negócio com círculos sociais corretos dentro dessas cidades, cara, seu negócio deslancha ali em questão de um mês e você realmente consegue fazer rapidamente ali um leque de clientes muito bons, consegue ali já garantir uma clientela que te garanta estabilidade e consegue melhorar ainda mais a sua reputação. Né? Dentro daquilo que a gente chama, né, de referência. Você consegue ser uma referência de forma muito mais rápida. Você consegue, então, com isso, obter um reconhecimento muito rápido das pessoas, fazendo um bom trabalho, é claro, né, se esforçando para isso, e com isso você garante para si o respeito das pessoas. Elas passam a te respeitar. O respeito dentro das cidades pequenas ele é muito valorizado. E isso é muito bom, é um aspecto muito positivo. Então eu acredito que para as pessoas que têm essa facilidade facilidade de mexer com gente, né, são mais afáveis, têm esse carisma mais facilitado e evidente, então eu acho que esse aí é um ponto a você considerar na hora da sua mudança. Escolher bem um lugar, com certeza. Eu escolhi para mim um lugar de uma geografia muito boa, né? É o mesmo clima que eu já estava. É um clima quente e úmido, mas é bom. Clima agradável, uma cidade bem plana, sem morros, já com uma infraestrutura bem adequada. Claro, não é as mil maravilhas, né? A gente está falando de Brasil. Mas é tudo bem acessível. Tem as estruturas que te possibilitam uma vida adequada. Levar uma vida razoável, gastando pouco e, sem dúvidas, a sua qualidade de vida, ela aumenta. A minha, pelo menos, aumentou. Não tenho dúvidas disso. Assim que eu cheguei, eu morei de aluguel, mas agora eu já estou na minha chácara, né? Tem alguns problemas? É claro que tem. Por exemplo, mudei para uma chácara bem próxima da cidade, no lugar que tinha algumas áreas para vender, tinha outras chácaras aqui, um pessoal muito legal aqui próximo, e eu achei que eu iria me livrar, né, de questões como som alto, por exemplo, de vizinho. E acreditem, eu não me livrei. Tem uma chácara bem na beira da estrada aqui próxima aqui, que o vizinho ele resolveu abrir, né, um negócio lá, um tipo de quitanda misturado com uma birosca, enfim. E aí resolveu pôr uma mesa de sinuca. Resultado, virou bar, música alta, e eu consigo ouvir a música vez ou outra daqui de onde eu tô. É complicado. Ainda morando numa chácara próxima, eu não consegui me livrar disso. Chato, mas é isso, né? São coisas da vida que você tem que encontrar maneiras de contornar. Eu vou falar dessa questão de som alto num próximo vídeo, num vídeo bem mais aprofundado, que eu vou elaborar muito bem os tópicos para a gente poder debater um pouco sobre o porquê que o brasileiro faz isso, né? Gosta de som alto e gosta de incomodar os outros. Enfim, e são coisas assim que você também encontra em cidade pequena. É claro que aqui, por ser tudo muito, muito próximo e você ter essa proximidade com as pessoas, é fácil de resolver também sem você ter muito conflito. Você vai ali, conversa com o vizinho, você vai ali, conversa com o policial, ele vai lá, troca uma ideia com o cara, você consegue resolver mais fácil. Numa cidade grande, isso aí às vezes dá problema, né? Você tem que se manter anônimo porque você pode trazer muitos problemas para si. Não que cidade pequena você não tenha isso, né? Você tem. Isso aí com certeza é bom você sempre tomar cuidado, né? Nunca se sabe com quem você tá mexendo. Mesmo que seja um vizinho, as pessoas têm surtado muito ultimamente. Então fiquem alerta, estejam atentos, né? Não tentem resolver as coisas assim, né? De supetão. Vão com calma. Até para encontrar soluções. Por mais que sejam facilitadas, né? Tenham cautela. Mas numa cidade pequena isso é mais fácil de resolver. Em relação à violência, pelo menos aqui onde eu tô, é bem tranquilo. Então, a gente não tem esse problema, as pessoas aqui odeiam criminosos, odeiam bandido, não passam pano, né, nem um pouco. E aqui o crime realmente é combatido com voracidade aqui pela polícia. Tem crime aqui, rapaz, a polícia vai em cima. Teve crime de manhã, na mesma manhã é resolvido. Roubo de moto, você passa um zap num grupo aqui, eles recuperam. Aqui não tem muito roubo de moto, bem difícil. E onde eu tô, muita gente aqui é armada, então isso aí traz uma maior segurança pro ambiente. Bem legal, diferente de uma cidade grande, né, que geralmente vão ter muitos criminosos e todos eles armados e a população desarmada. Então, esse é um problema muito grande. Como você sabe, eu sou um libertário, esse aqui é um canal libertário. A gente prioriza bastante para uma vida, né, de paz e liberdade e segurança. Coisa que o Brasil, em 90% dos casos, regiões e municípios, ele não te traz isso, o que é uma grande pena. Porém, também é um dos motivos do porquê eu abri esse canal, pra gente fazer a nossa luta pela liberdade, pelas coisas boas da vida, né? Pois é. Cidades pequenas, isso aí é muito mais fácil de se resolver. E é bom quando você forma ali o seu grupo, né, de apoio, o seu grupo de amigos, então isso aí são coisas que a tendência é que você não tenha problemas com isso, exceto em casos, né, que a cidade que você escolheu para morar ou o lugar que você vive foi dominado pelo crime ou, né, esses grupos criminosos aí grandes aí
pegaram para si, aí é mais difícil. Mas geralmente até essas questões aí de facção e tudo mais, até assim eles gostam de se manter, né, discretos ali, né? Pelo menos até então. Salvo alguns lugares ali, se a pessoa estiver no Nordeste, aí é uma pena, que aí lá parece que o bicho tá pegando. Tenho notícias de lá, o negócio tá ficando feio. Mas aqui para onde eu tô, que mais pro centro do Brasil, isso não, aqui ainda não é um problema. Espero eu que não seja. E eu espero você também que deseja se mudar para uma cidade menor, você tá passando por alguns problemas ou tá querendo buscar uma dinâmica de vida melhor. Eu espero que essas dicas aqui sirvam para você e ajudem você na sua busca, né, por um lugar de mais paz e conforto, por uma qualidade de vida mais verdadeira e autêntica, um lugar que você realmente queira viver, se encontre e que de fato te agrade, faça você ter uma vida melhor. Acredito que é muito importante, como eu já disse, você apostar, mas não de qualquer maneira. Apostar no interior, mas não de qualquer maneira. Fazer uma aposta muito lógica e racional. Escolha bem o lugar onde você vai morar, certo? Pense bem na geografia, em questões de até mesmo de evasão, clima, localidade, proximidade com lugares próximos, lugares maiores, é próximo de uma capital, tem água em abundância. Pense nisso, pense em chácaras, sítios, qual o preço? São localidades boas de revenda? Como é que é a situação de veículos? Você encontra um bom veículo a preços justos? É bom você dar uma pesquisada nisso, é sempre muito importante. Para resumir, você me pergunta, valeu a pena a mudança? Bom, até agora tem valido cada minuto, não me arrependo nem um pouco. As motivações exatas e precisas do porquê eu fiz isso, pelo menos uma parte dela, eu contei no meu primeiro vídeo, né? Buscando mais liberdade, qualidade de vida, tive a minha questão de mudança de emprego, eu larguei o meu último emprego, né? Eu falei, eu trabalhava no banco, mas não foi só isso. Tiveram algumas questões pessoais, mas eu não falo muito da minha vida pessoal. Se você quer se aprofundar mais, eu deixei tudo isso muito bem comentado no primeiro vídeo que eu fiz, elencando muitos pontos que eu acredito que um homem desperto deve levar em consideração, tanto na questão da sua empregabilidade, quanto no lugar que você vai morar. Isso é uma das coisas mais importantes na vida de um homem, com certeza. E a pergunta que eu deixo para você, que tá me assistindo aí, o que você prefere? Você prefere uma dinâmica de vida agitada e um tanto quanto solitária da cidade grande? Ou você prefere aí o Big Brother acolhedor do interior e uma dinâmica de vida bem mais tranquila e pacata? O que você me diz? Para você, valeria a pena morar numa cidade do interior? Tá pensando em se mudar? Me diga aí nos comentários o que você acha desse tema. Você gosta de onde você mora? E para fechar, se a minha vizinha que fica me espiando aí pela janela estiver vendo esse vídeo, um abraço para ela. E para vocês que estão me assistindo agora, lembre-se, seu objetivo como homem é construir para você um ambiente de paz, conforto, segurança, liberdade e privacidade. E eu vou indo nessa. Eu sou o Victor e eu te espero aqui no próximo vídeo. Fiquem com Deus.